Toda grande história começa com o primeiro passo, e a nossa começou há 10 anos. Porque quando eu cheguei aqui, ó, era tudo mato, tinha ninguém, só tinha eu e os matos carpino lá. Como surgiu a empresa? Uma história muito legal, porque ela começou dentro de um avião, uma viagem pro Chile, Páscoa. Foi Páscoa, né? E a gente sentando lá de um cara muito interessante, Rafael. A gente estava sentado no avião e ele que abordou a gente. Ele começou a gente. contar um pouco da história dele, perguntar da nossa. A gente comentou, né, que a gente tinha saído de uma empresa onde nós nos conhecemos, né? E aí, nessa história que ele começou a contar, ele falou que ele tinha uma empresa de redução de custos na área de telecom. E aí ele encanou que ele ia levar a gente para essa área de empreendedorismo. E a gente saiu daquele avião, chegou no Chile, esquece, não viajamos mais. Não teve mais viagem, não teve mais viagem. passeio. A gente passou a criar alguma coisa. A gente decidiu que ia voltar para o Brasil com uma empresa aberta, criada. E aí a gente, diante desse papo com ele, a gente falou, pô, mas e aí, o que a gente vai fazer, né? E aí a gente, pelo nosso know-how ali, a Aline muito forte em processos, eu por ter trabalhado já numa empresa voltado para tecnologia, enfim, vamos fazer algo relacionado com o que a gente sabe fazer. E aí a gente teve a ideia de criar a primeira empresa, que foi a RCI, que a sigla é Redução de Custos Inteligente. Então a ideia naquele momento, né, era a gente ter uma empresa que pudesse reduzir custos e melhorar processos nas empresas. Foi muito legal procurar o primeiro cliente, a primeira venda, a primeira implantação. E a gente foi nos eventos, a gente começou, na hora que a gente voltou, a visitar os eventos, né? E a gente, para se diferenciar naquela época, a gente criou no slogan a gravata borboleta. Era uma coruja com a gravata borboleta, então a gente se apresentava em todos os eventos assim. A gente comemora diferente, né, da nossa data de construção do CNPJ, né? Porque antes a gente abriu a MEI. A MEI. Então a data é 13 de abril de 2015. E aí, né, o que foi legal é que nessas indas e vindas da gente tentar entender, né, o que a gente ia fazer ali na parte de processos, a gente teve uma brilhante ideia de facilitar o processo de vendas, que era o que a gente queria fazer, gerar volume. E a gente criou um modelo que era do Success Fee, então o cliente só nos pagaria se o nosso trabalho tivesse sucesso. Então ele tinha um apelo comercial muito forte, né, só que a gente errou, obviamente, e aí a gente caiu do cavalo, né, porque não deu certo, não foi legal, a gente passou por uma experiência muito ruim, e aí a gente praticamente quebrou a RCI, né, Aline? E aí, esse projeto, ele deu certo? Então, a gente pode dizer que a gente quebrou já uma empresa, né? O impacto financeiro foi menor, porque era uma empresa ainda embrionária, a gente não tinha desenvolvido muitas coisas, mas aí a gente teve que tomar uma decisão ali, né? E aí, naquele momento, eu comecei a ter algumas ideias, como eu sou formado em tecnologia, eu comecei a pensar em voltar, e como tinha trabalhado também com tecnologia, claro, eu pensei em voltar a fazer algo relacionado a isso, mas a gente ainda estava muito distante disso, e aí a ideia que nós tivemos foi a gente criar uma empresa para fazer terceirização de processos de licitação para os nossos futuros clientes. E aí, como surgiu a ideia, né? Meu pai na época tinha uma empresa, ele basicamente 90 ou 95% do que ele vendia era para o governo, e ali eu me vi numa situação que falei, olha, eu posso aproveitar um pouco do know-how que ele tem, né? Ele, no caso, meu pai e o meu irmão, eles trabalhavam juntos, eu vou tentar criar algo. E eu percebia que eles tinham algumas dificuldades ali no processo licitatório, falei, olha, a gente pode tentar criar algo que terceirize isso para os clientes, para focar nas pequenas e médias empresas, né? E aí o Malu começou a trazer vários clientes, a gente começou a crescer, e aí eu vou fazer uma pausa legal, porque a gente, de novo, errou no nosso modelo de precificação, né? Tinha acontecido esse problema com a RCI e a gente falou, não, vamos tentar aplicar ele também na terceirização. E não deu certo, mas o maravilhoso de você empreender, gente, é justamente essa, você toma as decisões muito mais rápidas. Então a gente errou lá, estávamos cometendo o mesmo erro aqui, a gente corrigiu rapidamente. E aí surgiu a oportunidade para eu voltar para o mercado. Essa foi uma decisão muito difícil para mim, porque a gente estava começando a empresa e eu tinha as necessidades de contas em casa, obviamente. A minha filha tinha acabado de nascer e eu me vi ali numa situação que dependia de plano de saúde, dependia de uma série de coisas e eu me vi obrigado a voltar para o mercado. E aí eu tomei essa decisão de ir tocando em paralelo. E eu ficava me dividindo muito. Hora eu estava aqui no trabalho, hora eu estava fazendo aqui as coisas da empresa e a coisa crescendo. A gente foi crescendo muito organicamente, né? Pouquinho, pouquinho, pedacinho, pedacinho. Foi um período, óbvio, de bastante aprendizado. Mas uma coisa que eu digo, eu sempre, quando eu fui trabalhar, voltei para o mercado, nesse meio tempo, eu voltei com um pouco de uma sensação de que ia demorar muito mais para dar certo. Aquilo
me deixou um pouco cabisbaixo ali naquele momento, mas me motivou ao mesmo tempo para querer voltar o quanto antes e me dedicar 100% à minha empresa. Chegou um determinado momento que aí a Aline foi essencial para que isso acontecesse, que é, você precisa voltar 100% dedicado à sua empresa. Mesmo que você não tire salário, você vai precisar arriscar. Quando eu cheguei como estagiário, a empresa que abriu as portas para mim, me permitiu crescer profissionalmente e como pessoa, fez realizar diversos sonhos. Lá no começo eram poucas pessoas e não tinha noção que chegaria no nível que a gente está hoje. Desde quando eu era estagiário, a minha voz sempre foi ouvida e acho que isso é muito importante para você querer crescer profissionalmente, porque você sente parte do processo. Desses 10 anos eu tô aqui há 8 anos e pretendo ficar mais 10, mais 20, acompanhar todo o crescimento da empresa e ser gratificante de falar assim, eu trabalho na StartD, eu sou feliz de trabalhar aqui. Para quem eu falo, né, com quem eu trabalho, eu sou muito grato por tudo. Chegamos na empresa, decidido que vai ao racha, vamos ficar, vamos fazer dar certo. E aí, a gente tá cheio de clientes, como a gente vai controlar, né? Eu vim do mundo de processo, de regras. O Juliano veio do mundo comercial, enfiava um monte de cliente para dentro. A gente precisava de uma casa mais estruturada, uma casa melhor. E eu acho que aí a empresa ganhou uma roupagem operacional. Então, para cuidar dos problemas internos, para ajudar com os nossos clientes de terceirização, aí surgiu a ideia do E Documentei, do E Ganhei. E essa primeira versão, a versão mais neném que existia. Então, assim, nossos clientes, eles ganhavam as licitações e quando a gente pedia a documentação para a contabilidade nem sabia que estava devendo alguma coisa. Então, primeira coisa, vamos ter sucesso? Para o nosso cliente ter sucesso, vai ficar na nossa mão. Vamos desenvolver um E-Documentei, mas a gente buscava as documentações, né? Era um E-Documentei, era uma plataforma, a gente armazenava tudo, só que a gente fazia tudo manualmente. Vamos ter um E-Ganhei da vida. Não vamos mais falar com o cliente através de e-mail. Depois ele não respondeu hoje, vai responder daqui a um mês, ele tem que procurar um e-mail. Vamos criar uma plataforma onde ele consiga acessar a licitação, a informação de forma muito rápida. Então esse foi o primeiro passo para a gente estruturar, foi a nossa base, surgiu aí. E aí aconteceu um fato que fez mudar a gente para o que a gente é hoje, que uma grande empresa, um grande cliente nosso, eu fui fazer uma visita presencial, a gente apresentou o sistema para ele, falou, olha, aqui com a gente você vai fazer assim, 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 né? Aí ele falou, cara, eu gostei bastante do seu sistema. Não vou te comprar a terceirização. Não vou te comprar a terceirização, mas eu gostei muito do seu sistema. Mas dá para fazer algumas modificações? Aí eu, lógico, comercial, né? Falei, claro, lógico que dá. Não, é isso que a gente vende. Verdade. Por isso que a gente vende, né? A gente vende, a gente tem a parte de terceirização, só que somos focados em soluções customizadas. Soluções customizadas. Do além. Do além. Foi, realmente. O Juliano é esse tipo de pessoa. Ele vai fazer acontecer, eu sabia da hora que ele ia fazer acontecer. E aí, a partir disso que a gente foi a nossa grande virada de chave pra gente virar uma empresa de tecnologia. E aí, na época, eu conheci uma pessoa que acabou virando um parceiraço nosso. Ele trabalhava com soluções customizadas. E eu conversei com ele e falei, cara, tem um projeto aqui, você topa? Ele falou, cara, topo, faz parte do meu escopo. No caso dele, fazia mesmo parte do escopo dele, né? Diferente da gente, que não era nosso escopo. Aí ele começou a desenvolver a segunda versão do E Ganhei, e específico para atender essa grande empresa. Acho que essa foi o grande marco da empresa, né, de tecnologia. Hoje. Então a gente teve... Verdade. A gente passou de uma empresa de redução de custos para uma empresa de licitação, uma empresa de licitação com a gente 100% dentro, e aí, nesse dia, no dia que o Juliano vendeu uma coisa que surgiu ali na mente dele na hora, a gente virou uma empresa de tecnologia. Foi. Né? Então imagina, numa multinacional gigantesca, ganhamos premiação de inovação, pô, ganhamos na loteria, né? Agora o céu é o limite. Aí a gente começou, obviamente, a vender para as outras grandes companhias, né? E por ser algo muito customizado, as grandes corporações, né, principalmente as que a gente tinha trabalhado, a gente percebia que isso era uma necessidade. Porque geralmente o que tinha no mercado eram plataformas plug and play, né? Você paga, sai utilizando. E não voltado ao sistema de licitação. É verdade, exato. Não tinha nada. Não tinha nada no mercado parecido. E a gente falou, olha, aqui tem um espaço gigantesco. E aí começou a entrar uma empresa, aí entrou outra, aí começou... E assim, só empresa gigantesca, né? A Malu ia prospectar as empresas, ia falar das empresas. Pô, vamos falar agora que fulano de tal.
o fulano de tal, Não tem nem roupa pra falar com esse não tem nem cliente. roupa pra falar com esse cliente, né? Mas o nível de preocupação mudou, porque a gente começou a atender empresas e assim, o nível de exigência era muito maior. E a gente foi sendo muito solícito. Acho que uma coisa que a gente aprendeu nesse meio tempo foi que a gente precisava atender o cliente de qualquer jeito. Essa foi a diretriz que a gente quis tomar, né? Foi. Quando a gente muda de chave, que a empresa vai para a tecnologia, foi um ganho de melhora para todo mundo, que a gente acabou eliminando essas burocracias de documento e foi uma chave, uma grande virada. Foi o boom da empresa, que a gente realmente investe no time de tecnologia. Hoje, atualmente, é nosso principal time e essa é a intenção. E aí, dentro desse papel, qual é a importância de alguém que ainda fazia um processo antigo, de consultoria, né? A gente consegue agregar, mesmo para os clientes que utilizam o sistema, que já tem uma vivência com os processos de licitação, a gente consegue ajudá-los numa consultoria, num suporte via de sistema. Então, uma coisa específica para mim, eu tive que me aperfeiçoar, né, melhorar minha questão de atendimento, porque uma coisa é você tratar com o governo, o processo é frio, outra coisa é você estar com a tratativa do cliente, é totalmente diferente, e um cliente que estava usando uma ferramenta que é o nosso CRM, que é uma ferramenta espetacular, mas ele vai ter dúvidas. Então foi importante para mim aprender essa gestão de clientes, gestão de sistema, gestão de tempo. Então foi importante para mim pessoalmente e para a empresa, sem sombra de dúvidas. Estamos crescendo, queremos continuar crescendo mais ainda. Depois disso, foi um caminho mais tranquilo? Essa é uma pergunta boa. E aí, Aline, foi tranquilo o caminho? Tem caminho tranquilo? A gente não conhece caminho tranquilo, né? Tem. Ah, pessoal, não foi nada tranquilo, né? Porque a gente falou, olha, a forma que a gente tem de inteligente de crescer é através de parceria, né? E a gente queria crescer. E a gente, obviamente, queria crescer. A empresa tinha necessidade de crescer como era de se esperar. E a gente fez uma parceria com uma empresa muito grande na época. Porque tem isso, né? Você começa a querer crescer, procurar, né, uma forma de crescer. As parcerias, elas acontecem. Quando é uma empresa grande com uma pequena, nem sempre é justo. Verdade. E é uma verdade para quem é empresário, né, empreendedor. E a gente ficou preso num contrato que não ia para frente, não ia para trás, ficamos numa gaveta. E aí a gente tomou a decisão de tentar desfazer esse contrato, né, de fazer esse negócio. Foi muito tranquilo, essa foi surpresa boa e seguimos a nossa vida, né? E aí a gente veio para nossa segunda grande parceria, né? E aí, como é que foi? Essa foi tensa, não foi fácil de fazer. Sempre quando a gente falava em abrir uma empresa, em ter uma ideia, eu sempre falava, mas a gente vai ter parceiro, vão roubar a nossa ideia. Roubam. E a gente sentiu na pele isso. Então a gente fez uma parceria. No começo nunca é vantajoso pro pequeno, nunca. E tudo bem, que uma hora a gente chega lá. Uma hora se torna mais qualitário e depois a gente consegue seguir. Mas eu, sendo honesta, assim, contando da nossa história, contando de como empreender, começar pequeno, foram muitas parcerias erradas. Muitas parcerias por necessidade, por acreditar num sonho, por acreditar no outro. Algumas não deram certo por falta de foco, por não ser aquilo, vai acontecer. Outras porque tinham tudo para dar certo e a pessoa resolveu que você foi bom até agora eu vou seguir sozinho, já aprendi o que você faz, eu vou fazer internamente. E vai acontecer. Isso faz parte da história. Eu acho que trouxe muito mais união para a empresa, trouxe muito mais união pra gente. Sim. A gente passar por esses altos e baixos, e foram muitos baixos. Isso foi muito importante na história. Eu acho que essas puxadas aí de cadeira que a vida dá, elas fizeram a gente cada vez estar se superando. E eu acho que é isso. E por ser pequeno, os desafios são bem grandes. Sim. Deviam ser pequenos. Deviam ser pequenos, né? O desafio é pequeno, mas não. Mas na prática não é bem isso, né? Então, assim, eu acho que a nossa história se resume muito à questão de ter resiliência em tudo aquilo que a gente faz, né? Então a gente aguentou muita porrada, aguenta ainda muita porrada, vamos aguentar muita porrada, mas a gente sempre consegue ver muita perspectiva naquilo que a gente faz. Eu acho que a nossa história tá muito ligada a isso, né? E essa parceria específica que a gente fez, que deu super certo até um determinado momento, ela deixou a gente mais parrudo, né? Deixou a gente mais confiante, mais nervoso também, é verdade. Mas ela trouxe alguns benefícios que ali num primeiro momento não eram visíveis e que acabou ajudando a gente em muitas outras coisas, né? O final foi ruim da relação, mas foi uma baita experiência pra gente, um aprendizado incrível pra nós, né? Que a gente leva até hoje e vai levar por muito tempo.
Bom, no avançar aí das nossas viagens, né, aconteceram duas coisas muito importantes para nós, né? Uma que foi a chegada do Daniel Bento, que é o nosso advisor. Eu lembro o dia que o Daniel entrou na nossa vida. É? Que dia que foi? Você fazia parte de um outro projeto com o Daniel. Ele era sócio de seu Verdade. sócio em um outro projeto, mas vocês eram muito distantes. E eu sempre falava, por que você não fala da gente pra ele? Não, ele tem outras coisas, ele não tem interesse, não cabe, não mistura. Vocês começaram a jogar a conversa fora e o Daniel falou assim, mas Juliana, explica aí o que você faz. Na hora, meu coração acelerou, eu falei, agora, conta pra ele o que a gente faz, vai. E o Daniel foi peça-chave nisso porque ele trouxe algo diferente para nós, que a gente estava precisando muito naquele momento. Então ele fazia um trabalho faz até hoje, né? Um trabalho muito grande de mentoria, principalmente comigo. Então nas nossas reuniões ele me dá muitos insights do que a gente precisa fazer para que dê certo. Teve também a entrada, Aline, do Milton, né? Dentro do nosso projeto. O Milton, nosso CTO. Também foi algo muito parecido, né? Foi. A chegada dele foi algo muito peculiar de outro projeto também. E ele apareceu. Ele é um cara extremamente competente naquilo que ele faz. Então, a chegada dos dois deu uma roupagem diferente pra gente, né? A minha conexão com a StartG começou alguns anos atrás, quando eu precisei de uma solução tecnológica para trazer na empresa em que eu trabalhei, na área de licitações. Eu fiquei impressionada com o trabalho em equipe, a agilidade nas entregas e o compromisso com toda a equipe. A experiência foi tão enriquecedora que a StartG tornou uma empresa de referência para mim, não só como uma fornecedora, mas como uma empresa de muito sucesso. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer parte desse time. Comemorar esses 10 anos com a StartG está sendo muito especial para mim, pois eu sei que muitos capítulos ainda estão por vir. Tenho muito orgulho e estou muito feliz em fazer parte dessa história com a StartG. A minha relação com a StartG começou antes mesmo de ser funcionário, né? Como cliente, eu trabalhei com a implantação de vários sistemas e programas para grandes empresas, e a experiência com a StartG foi muito diferenciada em comparação a essas outras empresas. É uma qualidade, um sistema altamente customizável, um atendimento super diferenciado e muita agilidade nas entregas. Então já fiquei encantado com a StartG como cliente, né? E aí depois como funcionário tudo fez sentido, né? Essa equipe de alta performance, atendimento super humanizado, esse olhar para o cliente, preocupação de atender ali a necessidade do cliente no melhor que tem. E o que vocês pensam em fazer daqui pra frente? Que vem pela frente agora já tá aí, não é lá na frente, é uma realidade hoje, é um presente, e é um presente. Um fundo, que é o fundo GovTech, escolheu a gente para investir. Eu acho que agora nosso leque se abre de opções. Era tudo que a gente queria lá atrás, quando a gente começou a RCI Consulting, aí em eventos de empresas que estavam começando, buscando financiamento, buscando incentivo. E está sendo uma experiência incrível pra gente. O fundo dá outra roupagem para a companhia, a gente entende. Trouxeram muitas coisas legais, governança, mais processos. A empresa cresceu. Hoje nós estamos com cerca de 20 funcionários, né, Aline? E a gente tem já outras vagas que estão em aberto aí, que vão ser preenchidas, mas o nosso plano de crescimento para esse ano, ainda de 2025, é extremamente agressivo. A gente está muito em linha do que a gente se comprometeu, né, com o fundo e com nós mesmos, né, como companhia. Então a gente está num momento de crescimento muito legal, né? E tecnológico. Então a ideia agora é a gente aumentar ainda a nossa capacidade de fazer coisas novas e diferentes. E pessoal, tá vindo muita coisa legal, muita coisa nova. O time de tecnologia tá fazendo coisas incríveis. Tá voando. Então, tá voando. Então vem muita novidade por aí. Voltando lá atrás, a gente falou que nosso sonho era ser uma empresa com bons clientes, uma equipe enxuta. Temos uma equipe linda e enxuta, e o que não muda em nada do dia 1, do dia que o Juliano criou a empresa, criou as ferramentas, porque é tudo ele. Não existe empresa sem o Ju. As pessoas hoje, elas ajudam a dar forma ao sonho dele, graças a Deus, porque a gente depende 100% delas. Nossos funcionários são incríveis. O que é o sonho? Atender bem nossos clientes. Ter um ambiente incrível para se trabalhar. Toda vez que alguma pessoa de fora, vocês têm que voltar a fazer isso, ou tem que seguir aquele padrão, isso não é uma empresa, isso não é uma coisa que vai fazer os nossos funcionários felizes. Eu tô falando de felicidade mesmo. Ele não faz. O Ju sabe exatamente o que ele não quer que as pessoas internamente sintam.
então ele garante que o que é bom eles vão sentir. E a mesma coisa com o nosso cliente, porque é isso que a gente faz, a gente trata cada um do jeito que tem que ser tratado. Cria-se uma parceria tão grande e ela não vai se perder. Com fundo, crescendo, a gente está aqui para te aconselhar também. Então a gente vai vender uma ferramenta, mas vem junto toda uma história que a gente compartilha de ensinamentos. Não é um trabalho, é simplesmente uma vontade ali que surgiu nele de ajudar, e isso é a empresa. É uma vontade de ajudar muito grande, de misturar com tecnologia e pessoas que gostam de estar aqui com a gente. Start-G, 10 anos transformando desafios em oportunidades, e ainda há muito por vir.